You don't know the power of the dark side. Sim, eu sou eu. E hoje, que nem eu disse aí pra quem está acompanhando na fanpage, renomeei esse quadro para Eu Sou Nerd. Por quê? Porque eu sou nerd, você é nerd que está assistindo, então tem que ser Eu Sou Nerd, porque eu acho que fica mais adequado com o quadro. Criado pelo queridíssimo George Lucas, que todos nós conhecemos. A princípio ele criou um roteiro de, na verdade, 6 horas. Pois é, de 6 horas de filme. Mas ele entregou para todas as produtoras, as empresas possíveis, e ele já esperava um retorno negativo. E com a confirmação desse retorno negativo, ele adaptou então esse roteiro para 6 filmes diferentes, que são os nossos queridíssimos Star Wars episódios de 1 a 6 que conhecemos. E é então que ele decide produzir os 3 últimos filmes, porque ele achava que o enredo se encaixaria mais com o contexto que estava acontecendo na época, a história teria uma maior afetividade pelo público na época, enfim, ele achou que seria mais adequado. O primeiro filme da série foi lançado em 1977, no dia 25 de maio, pela 20th Century Fox, com o nome apenas de Star Wars. Muitos dentro da própria Fox já não acreditavam mais no sucesso de Star Wars, com a demora nas filmagens, a troca de elenco com demissão e contratação de pessoas novas, problemas técnicos, tanto que ela concedeu todos os direitos autorais dos filmes para George Lucas. Eles devem ter se arrependido profundamente até hoje, com certeza. Um dos fatores que ajudaram o filme nessa fase de produção, que ajudaram um pouco a convencer melhor o pessoal da própria Fox, foi a incrível trilha sonora. Na minha opinião, é a melhor de toda a história do cinema. É a trilha sonora mais marcante, que quando começa a surgir aquele letreiro de Star Wars subindo com aquela música, já fala, fudeu, arrepia tudo, velho. Tanto que alguns executivos da própria Fox, ao ouvirem a trilha sonora nas fases de produções, começaram a chorar. Ficaram tão emocionados com aquele incrível som que eles estavam ouvindo, é foda. A princípio, apenas 40 cinemas aceitaram exibir o filme, pois muitos críticos já davam o filme como um fracasso, enfim. Mas a propaganda de marketing, a campanha de marketing foi tão bem sucedida que se formaram filas imensas no dia da estreia. E que, no final, o filme se tornou um sucesso mundial de público, crítica, além de ser um dos primeiros filmes a utilizar efeitos especiais de computador. Somente depois do lançamento de Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, e Episódio 6, O Retorno de Jedi, foi que George Lucas resolveu então renomear o filme 4 para Uma Nova Esperança, pois na verdade era só Star Wars, né? Mas para ser diferenciado dos demais, então ele adaptou para um novo título, né? Uma Nova Esperança. A trilogia inicial foi lançada em um intervalo de 3 anos, e apenas após 16 anos foi que teve a sua continuidade da sua nova trilogia, com os respectivos episódios 1, 2 e 3. E sendo esse último lançado dia 19 de maio de 2005. Eu não vou contar aqui pra vocês detalhadamente a história de Star Wars, muitos já conhecem, a maioria já conhece, mesmo quem não assistiu já conhece. Só pra quem talvez não conheça ambientar e dar alguns outros elementos, o filme se passa em uma galáxia fictícia, né, muito distante, no qual é regida por uma república galáctica e posteriormente se torna um império galáctico. Um dos elementos de destaque no filme é a força. Porque o que seria essa força? É um campo de energia, descrito até no primeiro filme, é um campo de energia que permeia todos os seres vivos da galáxia e que mantém a galáxia unida. E ela pode ser utilizada por aqueles que têm as habilidades para tal, como os Jedi e os Sith. Enfim, vocês decidem. Ela pode ser sentida para quem possui um número elevado de midi-chlorians dentro do seu corpo. Midi-chlorians, para quem não sabe, é uma forma de micro-organismos e que os Jedi e os Sith têm muito mais elevado do que os humanos. Além disso, a história também gira em torno de uma lenda Jedi, na qual diz que uma pessoa com um enorme potencial de utilização da força irá mudar o mundo, pendendo ele para o lado sombrio ou não. Quem será que é essa pessoa? Neste clássico dos cinemas também conhecemos o personagem mais icônico, não só do Star Wars, mas acho que talvez de todos os cinemas, Darth Vader. Com sua voz marcante, suas falas marcantes e suas lutas marcantes. Além dele, tem outros personagens super marcantes e importantes na história, como nossos queridíssimos robôs, a dupla de robôs C-3PO e R2-D2, que são uma dupla hilária do cinema.
Temos também Obi-Wan, o mestre Jedi de Anakin Skywalker, Padmé, a mãe dos filhos de Anakin e esposa também. E não podemos nos esquecer do nosso queridíssimo baixinho verde, Yoda. Uma coisa posso dizer pra vocês, foda ele é. Muito que aprender você ainda tem. E aparecendo na primeira trilogia, trilogia antiga, né? Podemos dizer assim, temos então os protagonistas como Luke Skywalker, filho de Anakin Skywalker, Leia, irmã e filha também de Anakin Skywalker, Han Solo, capitão inadimplente de primeira classe, capitão da famosa nave Millennium Falcon, com seu queridíssimo parceiro Chewbacca. Inclusive, eu tenho um Chewbacca aqui, quer ver? Olha o Chewbacca. Segue aí também uma lista dos inimigos que aparecem durante a história que são muito importantes. Back away! I will deal with this Jedi slime myself! Cacete de cachorro, mano. Até o ano de 2008, Star Wars já era a quarta maior franquia cinematográfica em bilheterias, tendo aí arrecadado até aquele ano 4,41 bilhões de dólares, ficando apenas atrás do universo Marvel, James Bond e Harry Potter. Mas, porém, com certeza não é a maior em número de fãs e também de vendas totais. O que eu digo em vendas totais? Com todos os outros produtos, como franquias literárias, produtos entre games, bonecos, roupas, enfim. Como, por exemplo, essa samba canção aqui do Star Wars. Assuma, porra! Este pendrive, Stormtrooper, um box especial com a trilogia Star Wars. E com todos esses produtos tendo arrecadado aí já cerca de 30 bilhões de dólares. Obrigado, George Lucas, obrigado, Darth Vader, obrigado, Yoda, todos vocês. Na minha opinião, o filme mais da hora é o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Por quê? Eu acho muito legal o contexto do Anakin Skywalker pequeno, eles indo visitar ele na casa dele, né? Então, pra quem já viu a trilogia anterior e assistiu um, é muito legal, porque, pra quem sabe, ó, spoiler, mas, bom, todo mundo já sabe, o Anakin Skywalker é o Darth Vader. Então, você vê ele pequeno assim e fala, ai que fofinho, como que ele vai se tornar aquela porra? Porra não, desculpa, o Darth Vader é foda, pra mim é o personagem mais da hora, mas enfim. Então é muito legal a corrida de hipóteses que acontece, e além disso tem um ator que infelizmente só aparece nesse filme, mas eu gosto muito dele, o Liam Neeson. Eu acho que ele se encaixou muito bem como Mestre Jedi Qui-Gon. Por quê? Porque ele é uma pessoa calma, ele é descrito sempre como uma pessoa calma, uma pessoa meditativa, enfim, ficou adequado o papel dele. E além dele temos o pessoa que mais tem as caras pintadas aí em festas de crianças, Darth Maul, que é um vilão, um Sith, né? Que é muito louco também. Na minha opinião, a batalha entre Obi-Wan, Qui-Gon e o Darth Maul é a mais da hora. Eu acho até mais da hora que o Obi-Wan e o Anakin Skywalker, sendo bem sincero. Além de tudo isso, todos sabemos que está para vir aí nosso queridíssimo Star Wars 7, The Force Awakens, ou O Despertar da Força. Ao mesmo tempo que eu estou extremamente ansioso e emocionado com a continuação do Star Wars, eu fico um pouco preocupado, claro. O medo de se tornar uma coisa muito comercial, pelo que eu entendi, aquele ator que aparece no começo como Stormtrooper e aquela menina que tá no deserto, provavelmente Tatooine, andando naquela moto espacial, seja como for, vão ser os protagonistas. Pelo que eu ouvi dizer por aí, histórias, rumores de sinopses escondidas espalhadas pelo universo da internet, é de que eles vão na busca do mestre Jedi perdido, que seria o Luke Skywalker. Além disso, uma coisa que chamou a atenção não só de mim, com certeza de você, de todo mundo, aquela espada de luz, sabre de luz, seja como for. Eu, como um fã assíduo de Star Wars, eu fico um pouco preocupado dessa mudança sempre da imagem, de como é, porque nós conhecemos a nosso queridíssimo sabre de luz aquele formato normal. E eu fico um pouco preocupado com aquela questão de toda essa mudança. E eu, sinceramente, eu não achei tão legal. Mas o que eu também encontrei que me disseram que os Sith, eles estavam se resguardando em um planeta e eles não tinham mais a tecnologia para construir naves, enfim. E eles acabam tendo que aprender a como construir de novo aquela sabre de luz, aquelas naves, enfim. E eles acabam construindo aquele sabre de luz de uma forma um pouco diferente, o som muda, a imagem é um pouco diferente e tem aquele
foguinho, seja como for saindo. Não tenho também como dar mais informações detalhadas, eu também tem tanta coisa aí na internet que às vezes é falso, verdadeiro, eu prefiro não dizer. De qualquer maneira, eu deixarei aqui na descrição do vídeo o link para ver o teaser aí do Star Wars 7. Pra finalizar, não existe Eu Sou Eu e agora não existe o Eu Sou Nerd sem curiosidade de Star Wars. E cara, tem tanta curiosidade legal, mas tanta curiosidade legal que eu não tinha como trazer apenas 4 ou 5 como eu estava trazendo nos outros episódios. Hoje eu trouxe 10 curiosidades de Star Wars e, claro, peguei as mais legais. Nossa primeira curiosidade, Luke Skywalker era para ser chamado de Luke Starkiller e ter 65 anos. Mas com a adaptação do roteiro ao longo, não sei, das pesquisas, seja como for, que o George Lucas estava fazendo, ele acabou alterando isso. Muitas das construções que foram feitas para as gravações de Tatooine ainda estão de pé. Inclusive, são habitadas por pessoas que moram nas regiões. Será que é o povo da areia que tá lá? Alec Guinness, que foi o ator que viveu Obi-Wan Kenobi na primeira trilogia, não acreditava no sucesso do filme, inclusive achava que o filme era um conto de fadas mal feito. Foi então que ele acaba assinando, mesmo assim, o contrato e ele aceita uma parcela de 2% de toda a renda dos filmes que ele aparece, o que rendeu para ele uma pequena bagatela de 95 milhões de dólares. 3 dos filhos de George Lucas acabam aparecendo nos filmes de Star Wars de alguma maneira, sendo aí como figurantes, enfim. Samuel L. Jackson, que interpreta o nosso querido Mestre Windu em Star Wars, ele é o único que possui um sabre de luz roxo. Por quê? Por um pedido do próprio Samuel L. Jackson, mas eu não encontrei o porquê. Apenas ele queria o sabre de luz roxo. Ou gosta da cor, a filha pediu, jamais saberemos. Se você souber, coloca aí nos comentários. Os primeiros testes do sabre de luz foram um fracasso. Por quê? Porque eles iam primeiramente utilizar sabre de luz branco. Foi então que eles utilizaram as outras cores como verde, azul, vermelho e ficou muito melhor, então eles acabaram utilizando essas cores, mas originalmente seriam sabres de luz brancos. E o sabre de luz de Darth Vader e de Obi-Wan, no primeiro filme, foram feitos com materiais de câmeras fotográficas e de um motor antigo de Rolls-Royce. Aquela famosa respiração de Darth Vader nos filmes foi feita pelo próprio George Lucas com um regulador de ar de uma máscara de mergulho para formar aquele efeito. Harrison Ford recebeu apenas $10 mil para interpretar nosso querido Han Solo. E além disso, ele era para ser um monstro verde com escamas e guelras. Harrison Ford em uma das cenas no final de O Império Contra-Ataca, na qual ele está tendo um papo com a Leia antes dele ser congelado naquela porra lá de metal, no carbonite, ele tem aquela troca de palavras com a Leia no qual ela fala, eu te amo. E no roteiro original era pra ele dizer, eu também te amo. Mas... E nossa última curiosidade, como vocês sabem, eu sempre deixo a mais legal por último. Darth Vader, nas primeiras filmagens, eles na verdade não sabiam qual seria a voz de Darth Vader. Então, o ator que interpretava, ele falava nas frases. E, meu, você olha as gravações e fala, meu, como assim? Imagina o Darth Vader se fosse com essa voz. Posteriormente, George Lucas, ele então decide que Joe Earl Jones, com sua maravilhosa voz, faça a voz de Darth Vader. Mas, meu, se liga aí nas filmagens sem essa voz de Darth Vader. Start tearing the ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. Member of the Imperial Senate on a diplomatic You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. I want to know what happened to the plans they sent you. Digamos que no mínimo um tanto bizarro. Sim, meus amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam mais uma vez, como eu sempre digo, aqui para novos vídeos. Eu sempre peço, mas por favor, coloquem nos comentários o que vocês acharam e temas para próximos vídeos. Eu coloco aqui os temas que eu gosto e que eu acho que vocês vão gostar também. Star Wars também quem não gosta praticamente, né? Então, por favor, me ajudem a divulgar, favoritem, curtam, compartilhem o vídeo se estiver no Facebook. Sigam eu nas redes sociais, aqui também vou deixar aqui agora, no Facebook, Twitter, Instagram, para quem quiser mais novidades, informações, quiserem até falar comigo, enfim. Falou!